Bem-vindos ao episódio número 3 da Volta ao Dia em 80 Mundos. Esta semana falamos de cansaço de informação, dos suecos do Sul e tentamos descobrir as diferenças entre Pablo Iglesias e Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite. Como é que justificam esta ausência de interesse nas redes sociais em Portugal pelo tema Covid? Parece denunciar algum cansaço, não é? Algum cansaço do tema, para além de, já tínhamos falado na semana passada das questões de, enfim, pânico, ansiedade ou estes efeitos que o excesso de informação produz, mas parece que o tema está a desaparecer, efeito de cansaço, ou as pessoas já sabem tudo o que têm que saber? Eu acho que a culpa é do futebol. É verdade. Não te rias, Carlos, eu acho que a culpa é do futebol, porque se nós olharmos para as capas do jogo, da bola, do Record, na realidade só se fala de coronavírus. Se nós olharmos para as capas dos outros jornais, só se fala de coronavírus. Se nós olharmos para aquilo que é a televisão, só coronavírus. Na realidade, parece que de repente o mundo se resume à pandemia. E nós já vimos isto noutros momentos, há uma espécie de cansaço. Aliás, nós estávamos a conversar sobre isso no outro dia, quando estávamos a trocar mensagens. Hoje em dia, para encontrar alguma coisa que nos dê descanso da pandemia, só mesmo as revistas de moda. Porque de resto, e as de jardinagem, porque de resto está tudo colonizado pelo coronavírus e pelo Covid. Não quer dizer que não seja importante. A questão é que há uma dimensão contraproducente no exagerar da situação. Porque não é possível viver numa situação de pânico permanente, de medo e de ansiedade permanente. As pessoas desligam também. E eu acho que é isso que nós estamos a ver nas pesquisas na internet. Mas o Vânia tossiu, portanto eu passo. Vânia, fala. Sim, não estava a tossir porque estava a pensar que são as pesquisas no Twitter, não é? Não, no Google. Não. No Google, desculpe lá. Google, aquilo que os portugueses pesquisam no Google. Porque eu, mais uma vez, aprendi, como acho vocês também, descobri quem é a Krakatoa. É um vulcão. É um vulcão. Não, que é a Krakatoa. Não, então não é a Krakatoa. A Nadine Gonçalves. Ou é o nome de uma atriz, se vai dizer. Não, que é a Nadine Gonçalves. E depois havia outro nome, que não é Krakatoa, mas que é tipo Krakatoa. Deixa eu lá ver o que era. Terá a ser a Gatoa, Vânia? A Gatoa? Beatriz é o que falta, Batarda, e que vem é da uma China. Gatoa. Pois. A Gatoa preventiva. Que é a Beatriz Batarda. Beatriz Batalha é uma atriz. É uma atriz, ok. Portanto, eu descobri existirem a Beatriz Batarda e a Gonçalves. Mas a Beatriz Batarda é uma história interessante, porque tem a ver com uma ameaça de criação de um filme porno fake, portanto um deep fake com a Beatriz Batarda, e pedir dinheiro para isso. E depois houve uma conversa do Bruno Nogueira também a brincar com a situação num dos lives que ele faz no Instagram. Por isso é que as pessoas pesquisaram. Mas tem a ver também com o sexo, pronto, basicamente, e portanto é uma das pesquisas. Isso e a mousse de chocolate também, que não tem a ver com o sexo. São todos antidepressivos. Sexo, chocolate. O sexo e a mousse de chocolate. Portanto, é uma procura não é? De energia, não é? De alívio, de vitalidade. Agora, eu não sei se é só um efeito, provavelmente sim, é mesmo um efeito cansaço, mas eu estava esperando mesmo que alguém procurasse algo sobre o Eurogrupo, que não é Covid, mas remete mais para outro pesadelo, mas vê-se mesmo que chega de pesadelos, não é? Nem econômicos, nem ligados com a saúde. Não sei, eu dá-me a sensação que nós temos é uma dissociação entre a realidade mediática, governativa e do cotidiano dos portugueses. Agora tenho um cão a ladrar aqui. Uma dissociação em que sentido? Realidades alternativas, todas elas coexistem, fazem parte do nosso cotidiano, mas são vividas de maneira diferente por diferentes protagonistas.
enquanto o governo se preocupa e as elites se preocupam com as questões do que é que vai acontecer para retomar a economia na dimensão pós-pandemia ou enquanto a pandemia não volta e há um interregno da pandemia. Ao mesmo tempo que temos essas preocupações, temos depois por parte das pessoas o cotidiano com a pandemia, mas com a vontade de se preocuparem com outras coisas. É claro que isto também podia ter uma outra análise mais religiosa e que tem a ver com a questão precisamente daquilo que é a morte e o ressuscitar, porque estes dias em que não se pesquisou nada sobre a pandemia levam muito provavelmente nesse sentido mais figurativo da busca de que alguma coisa de novo venha depois, porque o que está para trás já passou. É óbvio que isto depois tem consequências políticas também, nomeadamente porque quer dizer que se calhar, pode-se colocar essa hipótese, as pessoas já estão a ficar fartas de estar confinadas e, portanto, vão começar a querer sair mais. Não sei, Susana, tiraste nas costas. Desculpa, Susana. Vai. Pode-se dizer não sei? Pode. Não sei, e repito, muitas vezes estes exercícios especulativos, não é? Do que é que se procura, o que é que não se procura, até mesmo, e pegando no que o Carlos disse sobre o facto de será que já sabemos tudo sobre, não é? Acho que claramente aqui há duas, vamos chamar assim, pelo menos duas velocidades bastante distintas, não é? Uma que é a velocidade da ciência e outra que é a velocidade mediática, não é? E quando nós estamos a falar da velocidade da ciência, os vários médias têm dado muitas notícias de muitos laboratórios em várias partes do globo, não é? Que estão a testar vacinas ou a tentar, não é? Pequenas descobertas ou adaptações, e em que de uma certa forma há esta pressão muito forte, não é? Para que a ciência acelere, não é? Ganhe ali uma dinâmica de aceleração, mas mesmo esta dinâmica de aceleração ficamos aqui chamemos aqui com muitos espaços mortos, não é? E estes espaços mortos, não é? Que nós chamamos, sei lá, o cotidiano, não é? Que é o cotidiano de viver em quarentena, têm que ser ocupados com outras coisas que não apenas com as mesmas coisas, não é? E se por um lado temos estes avanços, não avanços, por outro temos a questão de, acho que já todos nós percebemos que é preciso lavar as mãos, não é? E portanto não precisamos de fazer mais pesquisas sobre isso. Não é? Dizia o Pôncio Pilatos. Exato. Exatamente, sim, pensando aqui na época pascal como ser mais Pôncio Pilatos e ser menos uma outra coisa qualquer, se calhar menos... Não, mas ignorar um pouco neste sentido, não é? Mas ignorar Acho que é mesmo saudável, portanto, porque de qualquer forma temos que começar a pensar em como ocuparmos, gastarmos o nosso tempo cotidiano. Não podemos ficar em perspectiva meses a atualizar o boletim dos mortos, dos feridos, dos testes que demoram necessariamente muito tempo e até as naturais contradições entre pareceres de cientistas, tentativas de outros cientistas, falhanços, avanços, recursos, ou seja, é um momento no qual todos os dias assistimos, mesmo com notícias diferentes, a uma mesma tônica, não é, de informações. Portanto, é como se tivéssemos que começar a treinar um cotidiano, como estava a dizer a Susana, que não pode ser feito todos os dias, não pode basear-se apenas numa atualização, numa constante procura de notícia definitiva, não é? De desfecho, de conclusão. O filme é mais ou menos quase sempre o mesmo, continuará a ser mais ou menos sempre o mesmo. Iremos saber que talvez na Inglaterra ou na China ou na Itália ou não sei onde tal a avançar com provas de testes mais ou menos semelhantes,
E depois destas informações, o que vamos fazer? Vamos É como a questão da BCG, por exemplo. Exatamente. Há sempre a busca de uma notícia, quase todas as semanas há um medicamento ou uma vacina que já existia que tem uso possível e que pode justificar porque é que as coisas podem correr bem ou correr mal. É quase como se houvesse a necessidade de ter algo a que nos agarremos para viver e passar para a próxima semana. É uma dinâmica e isso a comunicação social tem, é uma espécie de paliativo para as mentes, enquanto não tivermos um paliativo para a doença. A esperança, ou seja, todas as semanas se cria uma nova esperança. São esperanças semanais, com uma rotatividade de alguns dias, com protagonistas. A semana passada era o amigo do Carlos, o Ivermectin, esta semana foi a BCG, para a semana será outro fármaco ou outra vacina ou um laboratório que experimentou. Portanto, e nós vamos estar assim provavelmente durante muito tempo, até que haja efetivamente um teste e uma vacina. Mas pegando nesse assunto, porque também é um dos... Não sei se conhecem, há uns textos que estão aí a girar na internet, que é uma compilação de pequenos textos que os filósofos têm publicado sobre o assunto, se chama Sopa de One. Sopa de One. O Vânia mandou-me, foi o Vânia que me mandou. Ele mandou-me, o Vânia. Algumas coisas que eu conhecia, mas isto a propósito do modelo chinês, a questão dos dados, não é? Porque pode haver a tendência de olhar para a China como um caso de sucesso de, através do Big Data, se conseguir controlar uma epidemia. O que é que fazem? Sim, ouve-se mal. Onde é que eu posso retomar? Estás congelado. Zé Nuno. Estou congelado? Não, já não estás congelado, não. Mas estás a caminho de ficar congelado, porque estás a entrar em temas que têm que ser congelados, como se sabe. Bem, tu estavas a falar, volta lá a falar do filósofo... Dos Big Data. Onde é que eu estava? Estavas no Byung-Chul Han, ou seja, sim, o alter ego do Jerónimo de Sousa. Do Jerónimo de Sousa, que era um senhor que era metalúrgico na Coreia do Sul, tem uns 55 anos, e foi para a Alemanha e começou a estudar... Grande heideggeriano. Heideggeriano, sim. E começou a estudar literatura, mas como a fábrica lhe tirava muito tempo e era preciso ler muito, a filosofia permitiu-lhe permanecer sempre nos mesmos textos e dava-lhe o tempo para refletir o que a literatura não dava, não é? Mas pronto. Tem vários textos publicados, é assim uma popstar de filosofia alemã. Tenho aqui, este Psicopolítica, a propósito do Big Data, diz uma coisa assim: a sociedade humana é uma narrativa, é um relato do qual o esquecimento faz parte. A memória digital é uma adição, é uma acumulação. Os dados registados são inumeráveis, mas não narráveis. Ou seja, como é que esta tentativa que também em Portugal tem de existir, ou seja, de ir atrás dos casos de infecção recorrendo ao Big Data ou recorrendo a este tipo de estratégia, pode ter um impacto também na maneira como nos vamos lembrar disto, vamos ter uma memória deste trauma e de como é que isso se pode refletir em sociedades futuras. Não sei se me estou a fazer entender. Não, eu talvez não entendi na totalidade a pergunta, mas a questão é se do lado dos Big Data, o que eu entendi por este debate, porque conheço o debate em si, não é? É que temos que decidir se entregarmos uma parte da nossa liberdade em troca de saúde e segurança, como se este fosse simétrico, é óbvio, uma coisa em troca, recebes outra, ou se pode ser ingênuo nós, neste momento, defendermos uma liberdade que não dá jeito nenhum por resolvermos os problemas ligados com a saúde. Esta é outra questão que está posta, não é? Ou se confiarmos no fato que, vivendo nós em democracia, um estado de emergência neste momento pode vir a permitir uma monitoração, um policiamento, no fundo,
não é, dos comportamentos coletivos por aplicações de georreferenciação, que depois é pressuposto, não é, ser a seguir da emergência, ser interrompida como experiência de policiamento e como dizer, de entrada na privacy das pessoas, não é? Na privacidade das pessoas. Num governos em estados autocráticos é expectável que isto continue. Em democracias é expectável que isso não continue. Agora, temos muitos estudiosos que dizem, na história, todas as vezes que, por questões de emergência, houve uma alteração nas constituições, nas leis, nos regulamentos, isso tudo, estas alterações vieram para ficar. Ou, de qualquer forma, tornaram mais abaladiços os pressupostos democráticos porque criaram um precedente. Não é? E, portanto, agora é necessário recorrermos a esta engenharia digital e social para travarmos o vírus? Será que a informação não seja suficiente para nós nos comportarmos de qualquer forma como nos é requerido comportarmos? Portanto, é uma forma de repressão em prol do bem coletivo, no Estado democrático. O storytelling dos Big Data neste momento é este. Okay? Depois, que alguém possa dizer, um Salvini da situação, possa dizer: olha, funcionou tão bem na China, então por que não adotarmos aqui? Poderá haver um storytelling de esquerda a dizer sim, mas funcionou bem também na Coreia do Sul, que é um Estado democrático, e aquela foi uma exceção, não sei. Mas é, de fato, uma situação... O Harari, que é outra popstar do pensamento contemporâneo, está muito convencido em suportar a tese que deveríamos, um Estado democrático e civilizado não precisa deste policiamento. Se este policiamento tiver oportunidade de se consolidar, mesmo que só para 2 meses, 3 meses, depois voltará mais vezes no futuro. Mas, sim, Gustavo, por exemplo. Eu acho que aqui, se nós estamos perante a questão dos dados, hoje, como já estivemos noutros momentos, perante a questão na genética, que é, tecnologicamente é possível fazer muitas coisas, a questão é saber se o devemos fazer, se é lícito fazermos em termos éticos e morais, face àquilo que são os nossos entendimentos do que é uma boa sociedade, o sítio onde nós queremos viver. Agora, poucas vezes estivemos perante uma situação em que fosse possível experimentar no momento a aplicabilidade de uma determinada tecnologia e depois estar ao mesmo tempo noutros cantos do mundo a dissertar sobre se é possível fazê-lo ou não. E isso com as tecnologias de informação é efetivamente possível de ser feito. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, Paulo Portas na TVI, na rúbrica que tem todos os dias durante a pandemia, é uma forma de pandemia também, que é o Portas Global, ou Global Portas, ou qualquer coisa assim do género. E quando temos essa discussão e é trazida para o pós-jantar dos portugueses sobre, vejam como é que fizeram em Singapura, como é que fizeram na Coreia do Sul, como é que fizeram na China, como é que estão a pensar fazer, e depois é uma síntese do que é que se está a pensar fazer em diferentes países europeus, mesmo sem trazer uma clarificação que é o pensar fazer pode ser só alguém ter levantado a questão, não é obrigatório que sejam os Estados a tentar e ver como é que isso deve ser feito. Mas a combinação do ser possível, ter sido experimentado e haver espaço para discutir, tem muito a ver, quanto mais as coisas piorarem, se não houver uma acalmia, maior será a propensão a tentar experimentar essa dimensão tecnológica. Porque como o Google no outro dia, na semana passada, demonstrou, aquilo que é só porque o Google demonstrou desta vez, não é? E é preciso lembrar que o motto do Google é não fazer mal. Pronto. Mas o que é verdade é que há tecnologia para fazer mal. Ela existe.
E está, depois depende do uso que lhe é feita. E o Google mostrou que sabia o que é que se acontecia com cada um de nós. Estávamos em casa, não estávamos em casa. Mas há aqui uma conversa que eu acho que a Susana também pode ter interesse em aprofundar um bocadinho, que tem a ver com esta ideia de que nós hoje em dia somos duas coisas. Somos o homem económico e a mulher económica, e também o homem e a mulher dados. Ou seja, nós valemos pelo nosso trabalho e valemos pelos nossos dados. E a questão é que nós valemos pelos nossos dados, mas os nossos dados não são exatamente nossos, são de quem os gere. E isso pode ser os Estados ou podem ser as empresas. Agora, há efetivamente aqui uma nova situação, e eu concordo com a Vânia. Quando se experimentar, se nós destaparmos ou abrirmos a caixa de Pandora de utilizar os dados para saber quem é que está infectado e para onde é que foi, a seguir virão também todos aqueles que hoje em dia já falam dos passaportes de imunidade, colocar um outro patamar em cima. É que ainda por cima isto tudo é muito parecido com a dimensão eugénica, porque a dada altura vamos começar a ter uma discussão sobre os imunes versus os não imunes. E eu não sei se quero viver numa sociedade onde me podem dizer toma o corredor A do metro ou o corredor B do metro, se és imune ou não és imune. Porque a seguir a gente vai completar o resto das linhas com outras coisas também. Isso, já estou a palavra, Susana. Isto lembrei-me, porque a propósito de quê? De Hong Kong e da proibição na prática de beber álcool, não é? E tem a ver com, lembrei-me do higienismo, não é? Com as políticas de higienismo do espaço público, e justamente que nos anos 30, corrijam, vocês são sociólogos, sabem mais que eu certamente destas coisas, em que o espaço público era limpo, não é? Dos indesejáveis, dos pobres, dos doentes, de tudo o que, não é? Tudo o que dão, no fundo, eram cidadãos de segunda. E isso depois conduziu, pelo menos esteve naquele caldo cultural de uma década que levou a essas políticas de eugenismo. Mas diz lá, Susana, sim, desculpa. Estava a pensar e veio-me uma imagem que vi há relativamente pouco tempo de fotografias nos Estados Unidos, penso eu, no estado de Nova Iorque, sobre a obrigatoriedade durante os grandes focos de poliomielite de ser colados à janela o número de casos que existia naquela casa, para garantir que pelo menos as pessoas da rua sabiam se podiam ou não entrar naquela casa e se as pessoas podiam ou não sair. E isto é small data, não é? Quando nós pensamos este mesmo tipo de informação, não é? Em big data, não é? Podemos pensar nessa imagem que o Gustavo estava a falar, não é? Dos corredores, não é? O corredor dos imunes, o corredor se calhar dos autoimunes e dos a imunizar, não é? Mas ainda pensamos em circulação, não é? E a ideia ainda é uma ideia de circulação, ou podemos pensar numa outra ideia de separação total, não é? Como tu, Carlos, estavas a falar de todo aquele movimento de higiene e de saúde pública, não é? Desde o início do século XX, de controlar, não é? Mais uma vez, haver este papel do Estado controlar, afastando aqueles que, por um ou mais motivos, poderiam ser uma ameaça à saúde pública. Talvez a discussão hoje tenha que se fazer mais, não apenas sobre a capacidade dos Estados em gerirem este tipo de dados, mas o facto que os Estados não gerem este tipo de dados, há empresas que gerem este tipo de dados, não é? E já dá há uns anos... E há empresas do Estado. E há empresas do Estado também. Claro, não é? Quando, por exemplo, no caso chinês, não é? E não só, mas quando estamos a pensar, não é? Há um autor alemão, e hoje estamos muito alemães, não é? Chamado Günther Teubner, que trabalha muitas questões do constitucionalismo e que trabalha perante esta ideia que hoje estamos a lidar com organizações muitas vezes mais poderosas do que os Estados, não é? E houve
todo este momento, né, este movimento, né, de enfraquecimento do Estado, que já tem algumas décadas, e que é a ideia das grandes corporações, né, as big corporations, né, que do ponto de vista económico são too big to fail, não é? Mas que também têm, para além de serem muito difíceis, não é, de quebrar porque são demasiado grandes, estão a colecionar a um ritmo que eu não sei dizer, e aí passo a palavra a vocês que sabem mais destas coisas do que eu, mas que é a colecionar dados e a fazer opções sobre esses dados, não é? O que fazer com eles, como os utilizar, e sobre os quais nós, enquanto cidadãos, pura e simplesmente usamos, não é? E quer dizer, e podemos pensar nestas novas formas que não são assim tão novas de coletar dados, não é? Estava a pensar, não é? Hoje tive que me inscrever em mais 2 plataformas à distância. Não é? Para além desta do Zoom, não é? Também tive que me inscrever numa coisa da Cisco e tive que me inscrever numa outra da Microsoft. E, portanto, temos empresas concorrentes, não é, a disputar os nossos dados. Ou a partilhá-los. Partilhá-los não é uma boa estratégia de competição face ao lucro, não é? Portanto, eu imagino, se calhar, até a criar coisas mais interessantes para tentar vender mais qualquer coisa, não é? Mas nós somos, até de uma certa forma, obrigados pelos Estados. Eu tive que fazer isto do ponto de vista educacional, não é? Portanto, é o sistema de educação a dizer, por favor, inscreva-se em todas as grandes empresas de captação de dados, se faz favor, e eu tive que o fazer, não é? Porque não tive uma outra alternativa, não é? E uma das coisas que se calhar também vos queria, passava para vocês, era, neste momento eu não vejo, por exemplo, organizações de software livre, formas partilhadas, não é? Mas partilhadas com o nosso consentimento, em que nós sabemos o que é que está a ser partilhado, a serem utilizadas pelos Estados. Eu vejo empresas, não é? Extremamente bem-sucedidas, ou umas a quererem ser bem-sucedidas, não é? Com grandes ganhos em bolsa, a utilizarem os nossos dados para que possamos trabalhar, para que possamos continuar a educar e a ser educados, não é? E muitas outras coisas. Há aqui uma coisa também que vale a pena falar, não apenas sobre, eu pego nesta parte da Susana e depois passo para outra, que é o seguinte: nós estamos numa situação em que as entidades mais bem preparadas para lidar com a pandemia são os gigantes tecnológicos, Facebook, o Google, etc. Porque o seu negócio é saber o que as pessoas fazem e onde estão as pessoas. O Estado, que supostamente era a entidade que geria os recursos humanos dos territórios, é hoje em dia uma entidade com muito poucas ferramentas capazes de gerir precisamente essa dimensão. E isso não é um apanágio de perda de poder dos Estados, das democracias. É também uma situação idêntica nos sítios onde não funciona a democracia, mas onde há sistemas em que as empresas concorrem em capitalismo de Estado e onde há uma ligação também entre essas duas dimensões. Mas, na realidade, a ferramenta e o poder para geri-la está no lado económico, nas empresas, e não no lado político, o Estado. Depois há uma outra questão aqui também que vale a pena nós conversarmos um pouco, que tem a ver com o sucesso da higienização, se assim quisermos, e da existência de 2 patamares de pessoas, produto da pandemia e da tecnologia também. Nós, na realidade, o que fizemos, eu estava a ouvir há bocado a Susana naquela conversa e a ti, Carlos, estava a pensar assim, mas espera aí, neste momento o que aconteceu foi uma coisa ligeiramente diferente daquela que acontecia nos anos 30. É que os espaços públicos foram deixados àqueles que são os que têm menos capital cultural, menos capital social, e quem tem mais capital cultural e social e pode fazer teletrabalho está em casa. Portanto, o espaço público foi ocupado em pandemia, o espaço público foi deixado para aqueles que têm que trabalhar na caixa do supermercado,
naqueles que têm que conduzir os autocarros, etc. Mas depois há pormenores que voltam a criar as mesmas desigualdades que já existiam antes. Por exemplo, quem tem que andar de transportes públicos está mais sujeito a ter problemas do que quem pode fazê-lo em transportes individuais, apesar da democratização da bicicleta e, portanto, nas cidades e dessa parte. Mas quem tiver mesmo de andar de transportes públicos está pior do que quem pode ter. Portanto, há todo um capital económico, social e cultural que introduziu uma leitura marxista de quem são os oprimidos para funcionar a economia, mas que têm que se sujeitar à pandemia, e aqueles que têm a capacidade de não se sujeitar tanto à pandemia e que vão acumulando recursos económicos também. E essa é uma discussão que vai ter que ser feita a algures. Aliás, tudo isto que nós estamos aqui a falar daria um outro programa, e o Zé Nuno já está ali a mostrar várias vezes o tempo, mas aquilo que nós temos é uma necessidade de discutir o que vem depois. A gente pode deixar o que vem depois para a semana. Para a semana a gente fala sobre o que vem depois, mas há uma vontade enorme de discutir o futuro. Aliás, quem não souber discutir o futuro neste momento não tem futuro. Ou seja, se há político, filósofo, professor universitário que não souber dizer alguma coisa sobre o que é que vem depois da pandemia, não tem lugar para ser ouvido na multidão. Pronto, e portanto esse é o patamar que eu acho em que nós estamos. Portanto, pode ser uma nova coisa. Exato, se pode falar da antiguidade clássica para explicar o futuro, mas tem que se falar do futuro. Há uma sede de futuro que está a desenhar. E depois temos que falar hoje, porque não podemos ir embora se não falarmos dos suecos do Sul, mesmo que vivam no Extremo Oriente, não é, Carlos? Os suecos do Sul. Eu não li o artigo, mas penso o artigo é muito curioso que eu tenho que te explicar isto. O artigo é escrito por alguém que está em Santa Margarida da Serra, ou pelo menos os exemplos estão em Grândola. Exato, Vânia. Portanto, quem escreve conta a história de um pastor em Santa Margarida da Serra, em Grândola. Mas explica o que é os suecos do Sul, porque nem toda a gente leu El País. Pode haver quem leu El Mundo. É assim, os suecos do Sul têm a ver com algo que eu já não me lembro, Susana, foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falou dos suecos do Sul, os portugueses eram os suecos do Sul. Eu li isso, qualquer coisa, acho que está no artigo. Sim, mas então foi o Marcelo, também podia ser, porque o Marcelo ficará para a história como sendo aquela pessoa que diz tudo e que tudo lhe será atribuído, até coisas que o Churchill tiver dito e que o Júlio César, portanto, com certeza tudo isso acabará por ficar historicamente confuso na mente das pessoas sobre ter origem no Marcelo Rebelo de Sousa. Mas a ideia dos suecos do Sul é que os portugueses são extremamente bem organizados, têm capacidade de implementar as medidas rapidamente, têm uma visão estratégica acutilante e tudo isso lhes reservou um presente diferente do presente espanhol. Portanto, isto é escrito no El País. Ou seja, é um espanhol a escrever com base em todos os estereótipos que o Norte tem do Sul e o Sul tem do Norte. E portanto, mas também é tudo, pode ser italiano-sueco, italo-sueco do Sul. Aliás, os suecos se arrependeram das estratégias que tomaram no início da pandemia. Agora está a ser mais estilo português, espanhol, francês, italiano, não é? Porque antes andavam todos na rua. Claro, era a estratégia deles. E depois esta coisa dos suecos do Sul até tem outra parte mais complicada ainda, que é quando o Presidente da República, eu não estou obcecado por Marcelo Rebelo de Sousa, devo dizer que só para ver se a gente consegue falar do barómetro daqui a bocado, nas redes sociais, para dar uma deixa, pronto. Mas quando congratulou o enfermeiro português que supostamente Boris Johnson acha que o salvou, ainda vai contribuir mais para essa mitologia dos portugueses organizados e, para além disso, quase messiânicos em época de Páscoa que salvam o primeiro-ministro inglês. Também houve aquela referência no Der Spiegel, não foi? No espelho, outra vez a Alemanha. Não era? Não havia esta semana uma fotolegenda na Der Spiegel com uma imagem de Lisboa a elogiar a estratégia portuguesa de combate ao vírus? Sim. E também havia os suecos que são os nórdicos portugueses, não é?
Os portugueses do Norte. Afinal é isso. Já não há um lugar fixo para ninguém na geografia. Mas achei também, retomando um momento a conversa que há bocado fizeram a Susana e o Gustavo. O Johnson, quando saiu do hospital, disse: o sistema de saúde nacional salvou uma vida. Não é? Agora, dito para um hiper neoliberal, dá um bocado aos nervos, porque, de qualquer forma, é também para nós lembrarmos que quando... O Boris já saiu do hospital? Sim. Ainda não chegou à China. Ai, não me digas. Porque ou agora passa um cheque multimilionário para o sistema de saúde, não é, nacional, ou é para sempre nos lembrarmos que se um primeiro-ministro entra num hospital, é normal que seja hiper, super bem atendido. Se eu tivesse entrado no mesmo hospital, talvez ainda estaria por baixo de uma cama, de um corredor na margem, não é, do hospital. Portanto, é um disfarce, uma camuflagem, mais um storytelling, não é, destes mitos. Mas também, olha, quando o Gustavo falou do futuro, eu estava a pensar, desde que falar do futuro não seja mais uma vez um escape. Não é? Um escape da análise do presente, que é muito, muito, muito importante, porque pode ser talvez a única análise que nos permita de poder fazer alguma escolha mais radical, num sentido da descontinuidade para o futuro próximo. Porque o que se está a passar na Índia também é uma coisa impressionante. Ou imaginemos numa favela onde não há água, lavar as mãos, não é? Ou seja, portanto, são situações que vêm de longe e que tinham sido previstas. É essa a coisa mais... É que os mesmos cientistas que tinham previsto isso estão agora a alertar para o fato que a próxima será ainda pior. Hoje saiu no público mais um inquérito, um dos 1000 inquéritos que saem por semana, onde dizia-se que Portugal é a 7ª melhor democracia no mundo. Opa! Agora, está no público, Tiago... Mas também diz que já há menos democracias, portanto, em termos de comparação... Depois diz que a pandemia está a prejudicar, portanto, como já há poucas democracias, aquelas que ficaram, Portugal subiu na classifica. Mas, de qualquer forma, o combate, depois também é curioso, como é que um inquérito já... A pandemia já, não sei, tem apenas um mês e meio, e este inquérito foi feito... Não, depende da China, já tem mais tempo. O problema não é haver menos democracia, é haver menos democratas. No artigo dizia-se que era para a maneira de Portugal ter reagido à pandemia, mais uma vez, de uma forma institucionalmente consensual e harmônica. Portanto, era muito enfatizada esta... depois vamos ver quanto pacificada, não é? Relação entre partidos de governo e de oposição. Mas, quando dizemos partidos de governo e de oposição, estamos a dizer apenas o PS e o PSD. Depois, o Bloco, não perde ocasião, não é, para poder distinguir-se, marcar alguma diferença, ou pelo menos há muitas vezes ocasiões de crispações. Os outros, que são o CDS, também não me parece estar tão apaixonado pelo Costa. Enquanto, sim, nós outros, eu que leio cotidianamente a imprensa italiana, também nesta ocasião houve um momento de armistício, mas depois voltou, logo depois a seguir do Eurogrupo, da reunião do Eurogrupo, houve logo uma reação muito forte por parte dos partidos de direita para dizer que a Itália não tinha sabido defender os interesses nacionais. E, portanto, que aquela era uma armadilha, o MES uma armadilha. Depois, de qualquer forma, o problema é entender se este clima vai continuar e se também não ficaremos fartos deste tipo de consenso. Sim, porque é também um storytelling, e como estamos a ouvir muito storytelling em casa, tem um peso ainda mais, não é, acentuado, acho eu.
Portanto, E Susana, lá volto eu à minha obsessão, Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que tu achas dos espanhóis acharem que nós temos um presidente marxista, leninista em Belém e que diz que a banca tem que pagar agora porque já recebeu muito? Um presidente? Sim, o presidente diz que os bancos têm que fazer o seu papel agora. Portanto, isso é ou seja, basicamente é a primeira vez que se ouve um presidente dizer que a banca agora tem que, já foi muito ajudada e agora tem que ajudar. E em Espanha interpretaram isto como sendo o máximo. Tomara eles que o rei em Espanha pudesse dizer, sim, também há no final do ano, não sei Gustavo, se... posso só colocar aí uma questão? Pensando que, com exceção da Caixa Geral de Depósitos, a banca portuguesa é realmente detida por capital espanhol, o que é que isso quererá dizer? E devolvo-te a pergunta. Ok. Isso quererá dizer que os espanhóis desejariam que o rei de Espanha dissesse isso sobre os bancos espanhóis, independentemente de eles Que são estarem em os Portugal ou não. portugueses, que são os bancos portugueses. Exatamente, exatamente. Ou, dito de outra maneira, que de alguma forma a soberania portuguesa sobre a banca está, graças a Durão Barroso e a outras evoluções, e a Pedro Passos Coelho, etc., acabou por ser lentamente canalizada para a Espanha. E, portanto, há uma União Ibérica em termos do euro, se assim quisermos. E, portanto, ao Presidente da República não é muito complicado dizer que a banca deve fazer a sua parte, porque, na realidade, como tu dizes, é o mesmo que estar a dizer Moncloa, por favor, falem com a vossa banca e digam que a banca este ano aqui em Portugal não deve pagar dividendos. Mas, por outro lado, é uma espécie de ajuda de Marcelo Rebelo de Sousa a Pedro Sánchez para que ele possa fazer a mesma coisa, e ao Pablo Iglesias, que é uma combinação estranha, Marcelo Rebelo de Sousa braço dado com o Pablo Iglesias, dizendo à banca espanhola façam o seu parte. Felizmente a banca italiana não é espanhola. não, mas também na Itália é o mesmo debate, ou seja, que os bancos estão a intervir, já interviram bastante, devem continuar no investimento Sem dar público. dividendos para distribuir, desculpem. Talvez, porque há outras coisas, é assim, as seguradoras são chinesas, os bancos são espanhóis, a elétrica é espanhola, a E chinesa. distribuição é chinesa, sim, aliás, e chinesa também é a distribuição e também é do Médio Oriente, não é? A distribuição elétrica. Portanto, é assim, eu não sei se nós não vamos acabar todos depois da pandemia a nacionalizar tudo, mas pronto, pode ser que seja, e que acabe por ser a direita a dizer que se deve nacionalizar e a esquerda a dizer que a privatização dos bens é um direito. Não sei, quer dizer, a gente pode efetivamente, em termos de futuro, ver coisas algo estranhas. Mas há uma outra coisa também, que é, Susana, como tu tiveste a inscrever, tem várias plataformas por motivos educacionais, esta semana o António Costa dá um enorme trambolhão e os politólogos dirão, mas como é que é possível António Costa estar nas mercearias e nas padarias e nos supermercados a ser louvado e de repente no Twitter e nas redes sociais vem por aí abaixo? Mas basicamente foi porque ele disse que havia aulas que iam voltar e alunos que podiam voltar para ir para a escola e os alunos não gostaram. Como é que se chama o telescolar? Telescola. Telescola, sim. É disso que queres falar? Queres falar da telescola ou da RTP Memória? A telescola lembra-me quando eu era miúdo, de facto. Por acaso estou curioso de ver. Apareciam aquelas senhoras mas para nós a RTP Memória e a telescola é a mesma coisa, porque leva-nos para o mesmo sítio que é o passado, e aliás é curioso, estamos a toda a gente sedenta de futuro e acabamos por falar das coisas do passado, mas é assim, já não são os professores a deitar abaixo governos socialistas, são os alunos, não é? Mais uma vez uma pressão. Olha, uma discussão que eu acho que era interessante ter, por exemplo, a propósito das desigualdades ou da igualdade. Outro dia eu lembrei-me desta história, assim, para regressar em 1990 e pouco. Quer dizer,
faz sentido hoje continuar-se a cobrar as propinas que se estão a cobrar, por exemplo. Ou seja, a universidade não tem que se ui, desculpa. Não, mas outro dia vi que era o quê? 40% dos tipos que chegam ao 12º, só 40%, não sei se é que avançam para a universidade, ou coisas assim, quer dizer, abandono escolar, ou qualquer coisa deste género. Eu, enfim, estou aqui à distância e já não ligo muito a estas coisas, mas fiquei um bocadinho, permitam-me, da minha idade de 1972, então fiquei um bocado chocado, porque de facto é a situação do ensino em Portugal e do acesso à universidade e não sei, das taxas de retenção ou de abandono escolar, fica um bocado basado com isto. Percebe? É a Suécia do Sul. Vocês sabem que a Suécia foi dos países nórdicos o que mais baixou no PISA. Mas isso tem a ver com a privatização do ensino. Mas eu se calhar não queria falar de propinas. Não quero falar, mas porque há aqui pessoas que não da desigualdade. E queria-vos lançar um desafio, que é o que há pouco estava a falar, não é? Do Marcelo Rebelo de Sousa a ajudar o Pedro Sánchez e o Pablo Iglesias. E frisou a ideia que Marcelo Rebelo de Sousa e Pablo Iglesias, isto não liga bem, não é? E eu colocava-vos o desafio de encontrarem, 4 características que os aproximam. 4? Não podem ser 3? Podem ser 3, vá. Mas é assim, é uma para cada um, vá. Eu passo. Para além da ciência política que os une, vá. Para além da formação, né, a ciência política, vá. Essa pode ser uma. Mas entre quem? Entre o presidente? Pablo Iglesias e Marcelo Rebelo de Sousa. O cabelo não é... Depois do confinamento, não sei. Havia um barbeiro da GNR em Belém, mas eu acho que não deve estar a cortar o cabelo. No final, o cabelo de Marcelo Rebelo de Sousa pode ficar muito parecido com o de Pablo Iglesias. Eu sou o barbeiro de Sevilha. Não sei, algum populismo? Não sei. Os dois tinham programas de televisão bem-sucedidos, não é? Ok. São produtos mediáticos, é isso? Os dois são académicos, não é? Uhum. Os dois dominam relativamente bem as várias teses populistas, não é? E, portanto, sabem manobrar e conhecem, né? Conhecem a teoria política, né? Conseguem adaptar-se, não é? Marcelo dizia que era um populismo benéfico ou qualquer coisa do género. É o lado bom da força. Exato, é o lado bom da força. Populismo positivo. Uma quarta característica. Portanto, a televisão, a academia, o populismo, não é? Terceira. A quarta era para vocês, esta eu já tinha pensado. Salvini! Vá, Vânia, uma coisa que queremos o Salvini. Não vamos do Pablo Iglesias do Marcelo, não? Nada? Incomparável. A praia, o Salvini também ia à praia, como o Marcelo. Sim, o Pablo Iglesias não tem um ar tão saudável, é verdade. Nem tem o Tejo. Não tem o Tejo, não é? Tem, mas espanhol. Não passa é espanhol, não é? Só que, não, aquilo até passa quase perto da Moncloa, não é? Só que está muito encanado, não é? Aquilo é só... Toledo do Minho. Não é? Não há um... Mas, então, e coisas que os diferenciam? É um quiz. Isso é que acho que é o mais difícil. Acho que Nunca terminámos um programa destes com um quiz. Com um quiz, pois não. A Venezuela. Bem, então qual é a quarta coisa, Susana? Eu lancei 4 para o ar, era para vocês chegavam lá mais... Mas pronto, três coisas que têm efetivamente em comum e a quarta é uma diferença, que é o cabelo. Pronto. Achas que só depois? Acho que temos que terminar de alguma maneira e eu para cortar esta parte e juntar à... Não, espera, lembrei-me de uma quarta. Qual é?
A quarta é a forma muito subtil, mas interessante, como eles utilizam a sua história familiar para se, ao mesmo tempo, estarem dentro do sistema, mas também de uma certa forma distantes do mesmo sistema. Uhum. E o Marcelo Rebelo de Sousa faz isso muito com o pai, não é? E com, mas não é, mas com a sua família próxima. Mas o Pablo Iglesias também, já por várias vezes, invocou a relação familiar que ele tem com o trauma, não é? Do franquismo. E agora, mais recentemente, não é? O Pablo Iglesias voltou a ser uma estrela com a sua família, não é? Seja por ligar, não é, toda a história dele, não é, com os seus gêmeos, não é? São gêmeos, não é? Que nasceram prematuros e tiveram aquele apoio todo do Serviço Nacional de Saúde espanhol, e onde ele aproveitou muito isso para trabalhar muitas questões da saúde, né, do ponto de vista do programa. Não vejo a Ola, pá. Diz? Não, eu estava tudo no canal dele, estava tudo no canal dele, tens é que segui-lo. Ele tem uma ola privativa, pá, sem... É uma ola de esquerda. É uma ola de esquerda. É uma ola republicana. Uma ola republicana. Agora, por oposição à ola monárquica. A Itália e a Espanha têm esse problema, não é? Quer dizer, quando acordarem, não sei para que país é que vão voltar. Então, eu já tinha saído o momento do Zoom. Estava... Voilà aqui, ó. Portanto, o que se a Itália acordaram? Por que acordar? Porque deve Tu acordar? acordaste agora, Maria. Exatamente. Deixa em paz dormir, sonhar. Hoje é 1h realmente. Então pronto, agora Carlos, o que é que tu nos queres dizer sobre o Extremo Oriente? Alguma coisa que se passa aí? Nada? Não, tem muita coisa. Já estão no Tinha futuro. uma série de coisas para falar, mas já levamos 1 hora, pá. Então, mas fala, vá lá, termina lá isto. Nunca se ir embora. Há um problema, não é? É esta guerra política entre Taiwan, os Estados Unidos e a OMS, que se agudizou esta semana, não sei se acompanharam. O Guterres tem um problema com a credibilidade da OMS, com a politização da OMS, não é? Com esta troca de acusações. O Trump também entrou nessa dança, não é? Exato. E há esta troca de acusações que envolve acusações racistas. Não sei se apanharam. Não, essa não. Não. Então é assim. O filme. Das vacinas, não é? Vamos provar as vacinas com os africanos. Foi um francês que disse. Não é essa, não. Isto é uma guerra de informação entre a China e Taiwan, onde os Estados Unidos estão pelo meio. Então foi assim. Como tudo começou com um e-mail que o governo terá enviado à OMS a 31 de dezembro, o governo em Taipei, pedir mais informação sobre rumores de uma doença que tinha contágio entre pessoas e que estava a afetar parte do centro-sul da China. Esta semana, a presidente de Taiwan chegou a convidar o diretor-geral, que é o Wu, que é uma figura muito controversa e que foi eleito para a OMS com o apoio dos chineses, contra um inglês que tinha um apoio americano. Mas então, esta semana, a presidente de Taiwan convidou o diretor-geral da OMS a visitar Taiwan para ver o caso de sucesso de Taiwan. Isto no meio de acusações que a OMS não entregou toda a informação que tinha disponível no fim do ano, a 31 de dezembro, continuando a rejeitar que existisse pelo menos uma doença desta dimensão, o que impediu, ou teria impedido, Taiwan de tomar medidas atempadas para combater o vírus. A resposta foi que o e-mail não tinha recebido e-mail nenhum e que depois, segundo a versão, o e-mail não perguntava de qualquer contágio entre pessoas, entre seres humanos. O senhor também se queixou de que estava a ser alvo de uma campanha de ataques racistas por parte de Taiwan. Ora, há este centro em Taiwan, que é familiar aí do
Media Lab, que se chama a Credibility Coalition, salvo erro, mas peço desculpa, Taiwan Fact Check Center, que foi avaliar de onde vinham nas redes sociais os ataques racistas ao diretor-geral da OMS e permitiu concluir pelos caracteres que eram usados e pelas expressões vernáculas que eram utilizadas que não se tratava de mensagens com origem em Taiwan, mas sim na China continental, para prejudicar o governo de Taiwan. E, portanto, isto agora há uma guerra, além daquela outra história que eu contei a semana passada, da repórter da RTHK que perguntou ao diretor-geral adjunto se estava disponível para rever a adesão de Taiwan à Organização Mundial de Saúde, ou seja, reconhecendo que Taiwan é um país e não uma região da China popular, não é? Ora, esta guerra entre a OMS, Taiwan e os Estados Unidos, não é? Com a ameaça dos Estados Unidos cortarem o financiamento à Organização Mundial de Saúde e já a Organização Mundial de Saúde bastante fragilidade de outras crises anteriores, com este senhor que também não tem um currículo muito abonatório. Ele foi ministro da Saúde da Etiópia, de um regime, digamos assim, autocrático, que tem vários escândalos atrás dele em termos de ajudas e dinheiros, por exemplo, no Iraque ou contra o ébola, por exemplo. Enfim, há toda esta... Na geopolítica internacional há toda esta questão que está agora a ser encenada e que parte muito aqui de Taiwan. Taiwan é um caso de sucesso já agora, como a Coreia do Sul, tem menos de 400 infectados, nunca houve confinamento, houve uma série de medidas atempadas, apesar desta estratégia da OMS de alegadamente não fornecer toda a informação que estava disponível. E hoje Taiwan consegue produzir, não estou a defender Taiwan, mas é um caso de facto de sucesso. Sim, como a Coreia do Sul também. Como a Coreia do Sul, são dois casos aqui de sucesso, não é? E quando há bocadinho falávamos do Big Data, Taiwan também usa os dados para saber onde é que estão as pessoas com quarentena, mas não lhes põe pulseiras eletrónicas, nem os sujeita a penas de prisão. A estratégia, por exemplo, é de sim, usar os dados para compreender onde é que estão as pessoas que devem estar em quarentena. Lançou uma linha de $30 por dia, $30 de Taiwan, é fazer as contas. $30 de Taiwan para cada pessoa que está em quarentena. Nuno, faz as contas, estás a ver? Faz as contas, dólares de Taiwan e o Taiwan dólar. Passou de produzir 1,5 milhão, ou de ter essa capacidade de produzir 1,5 milhão de máscaras por dia para 8 milhões de máscaras por dia. Fez um investimento em linhas de produção de máscaras, enfim, toda uma estratégia que acabou por resultar e entroncando na discussão que estávamos a ter há pouco sobre modelos ou as formas de uso dos dados em democracias ou em regimes autoritários. Este pode ser um exemplo, não é? Como a Coreia do Sul também pode ser um exemplo, quer dizer, também não vamos diabolizar o Big Data, não é? Mas ter em consideração que há estes vários modelos, estes vários exemplos que estão aí, fala-se mais da China, pelo evidente peso e dimensão. $30 por dia da Tailândia são 0,91. Taiwan, não é Tailândia, Taiwan. Vamos lá. Iva, bem-vindo ao episódio número 3 de... É o número 3. Já estamos no 3. Meu Deus! Isto já não te parece que passaram 10 anos? Isto já parece que passaram 10 anos. Realmente, pá. Vocês não imaginam o que eu vou sofrer para fazer edição. Uma ideia para um programa de vinhos. Eu acho. Chamava-se o Copcó. O copo? Copcon! Copcó. Vamos ver um Copcó. Um Copcó. Esta semana é o Hotel Sarava de Carvalho.
Pá. Está feito. Pronto. Ah, Como boa diria o noite Gustavo, e boa sorte. Sorte. Eu não tenho a certeza que este Deitem programa fora, tenha não é? Isto futuro. não dá sorte. Falar em chinês, agora a sério. Eu não tenho a certeza que este programa tenha futuro, porque eu acho que não está a conseguir arrancar com isto. Não tens aquilo do Chegámos ao gato. terceiro, chegámos Mas ao temos, terceiro e temos isto uma morre. matriosca, há aqui uma Pois. matriosca. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.